sexto ano, tudo bem? Aqui é o professor Rodrigo Gomes e vamos para a nossa aula número 4 de Estudos Amazônicos, a penúltima aula dessa terceira avaliação de vocês, desse terceiro bimestre. E aí a gente vai falar das capitanias, vilas e seis-marias na Amazônia, tá? Que elas são o método, as medidas tomadas pela coroa portuguesa para defender a região, para ocupar a região e melhor administrar. Tá? Capitanias vocês já conhecem. Vilas e Seis-Marias a gente vai falar mais. E ainda tem os fortes, qual a importância de tudo isso para a colonização na Amazônia, para a ocupação da Amazônia. Vamos lá. No capítulo anterior, vimos que não foi fácil para os portugueses manter o domínio sobre a região amazônica. A ação de militares, de religiões, de pessoas que adentravam a região em busca de quê? Das chamadas drogas do sertão, foi importante, mas não garantiu o fim do interesse de outras nações europeias sobre a Amazônia. Tá? Então, a gente viu ali a incessante busca por drogas do sertão, a utilização da mão de obra indígena, porque eram os indígenas que sabiam onde estavam essas especiarias, essas drogas do sertão, né? E nós vimos também os religiosos com os aldeamentos, com as técnicas de descimento, né? Que é levar, trazer o índio da floresta para os aldeamentos. E aí a gente viu a participação dos jesuítas, né, de catequese dos indígenas, muito importante, tá? Mas para total exploração dele e da floresta. Então a gente tem aí importantes fatores, mas isso e todas as histórias, tudo que é escrito sobre a Amazônia vai lá para fora. Chegando lá na Europa, em outros lugares, as notícias daqui da Amazônia, e aí vão querer invadir, vão querer explorar, outras nações vão querer. E aí era preciso ocupar, era preciso organizar, era preciso administrar, tá? E aí a colônia, a metrópole vai tomar decisões, a coroa portuguesa vai tomar decisões de ocupar a região. Ocupando a região, a gente tem aí uma terra pelo menos mais segura, ou pelo menos habitável para quê? Para que outros que vierem de outras nações percebam que tem gente ali. Então, se tem gente, tem dono. E era esse o pensamento de Portugal. E também diminuir os custos. Administrar de lá de Portugal até aqui era muito caro. Tá? Então, eles decidiram, vamos transformar tudo em capitanias. Tá? E essas capitanias vão ser administradas por pessoas de confiança e vão ter que fazer as capitanias prosperarem para dar lucro para a metrópole e também para proteger a região. E as capitanias eram uma outra forma de ocupar o território que foi implantada. Uma delas foi a criação das capitanias. Na Amazônia, as terras começaram a ser distribuídas no século XVII. As capitanias eram grandes porções de terra doada pelo rei de Portugal a famílias ricas e importantes. A cidade de Cametá, por exemplo, encontra-se na região da antiga capitania de Cametá. A doação foi uma maneira de melhor administrar a colônia com menor custo. Quem recebia a capitania se chamava donatário. Isso a gente já sabe. Nós já falamos das capitanias hereditárias. Essas capitanias da Amazônia também eram hereditárias, eram de importante valor, né? Principalmente quando se foi descobrindo as drogas do sertão. Então, as capitanias que foram montadas na Amazônia serviam para quê? Para escoar esse produto daqui para a Europa, daqui para Portugal. Né? Então, tendo um donatário aqui, ele vai melhor administrar e ele vai fazer com que essa capitania prospere. Pelo menos ele tinha que fazer. Tá? Então, era uma terra, como já sabemos, doada
a família Ricas, ao donatário, e ele eh, tinha que fazer prosperar. E essas terras, essas capitanias, eram hereditárias, tá? E aí a gente tem também as vilas. Uma vez recebida a capitania, o donatário deveria dar início à ocupação. Era preciso criar atividades produtivas, atrair colonos para trabalhar e promover riqueza. Nas vilas eram reunidas a administração do lugar, deveria ter uma série de construções como igrejas, cadeia, câmara e casa. E aí, a partir daí, as vilas vão começar a ser formadas, povoadas, tá? E essas vilas vão dar origem às grandes cidades. Vão dar origem a cidades como Belém, né, com São Luís, aqui na região norte do Brasil. Tá? Então, as vilas é a parte administrativa da capitania. Então, era ali que o donatário vivia, era ali que tinha cadeia, que tinha câmara, que tinha casas, casa dos colonos que trabalhavam ali, porque precisava de mão de obra para trabalhar. Além das indígenas, tinha os colonos, tá? E, como sempre, a presença da igreja fundamental ali nas vilas, tá? Então, o papel das vilas é muito importante. Então, a gente tem a capitania, a vila como administração, e a gente vai ter também aí um exemplo nessa imagem, a gente tem aí nesse desenho um exemplo de uma vila, tá? Uma vila pequena, como se fosse uma pequena cidade, uma pequena parcela de uma cidade, tá? A gente tem ali a pracinha logo ao centro com a igreja, lá no canto direito nós temos um cemitério, tá? Aí a gente percebe a Amazônia que é a presença de florestas, né? E aí casas de colonos, sedes administrativas. Então a gente vai ter bastante isso, este cenário aí de uma cidadezinha, de uma pequena vila na Amazônia, tá? E aí a gente vai ter a divisão em seis marias. Eu tenho a grande porção de terra, que é a capitania, e aí essa capitania vai ser dividida em várias seis marias, tá? E essas seis marias, dentro delas é que a gente vai ter uma vila, tá? E essa vila que vai ser o centro administrativo. Então a gente tem a divisão em vários pedaços, porque a capitania ainda é enorme. E aí, como administrar isso? Aí ele vai dividir, o donatário divide em seis Marias. Seis Marias, são seis? Não, são seis Marias, que era um jeito de chamar outras porções de terra. Outra forma de expandir o domínio e de ocupar o espaço foi a distribuição de seis Marias, vários outros pedaços de terra dentro da capitania. Seis Marias, vários outros pedaços de terra dentro das capitanias. Eram faixas de terras concedidas pelo donatário a um sesmeiro, tá? Então, quem tomava conta da sesmaria era o sesmeiro. Era um pedaço de terra doado pelo donatário, tá? Diferente das capitanias, as sesmarias não eram hereditárias. O sesmeiro deveria trabalhar na terra por um período de 2 anos. Se nesse tempo não produzisse ou não quisesse mais continuar na sesmaria, o donatário poderia repassá-la para outra pessoa, tá? Então, não era hereditário, era uma porção de terra dentro da capitania, tá? E aí eles deviam obedecer às ordens do donatário, enviar lucros para o donatário, né? E o donatário enviava para a metrópole. E aí precisava defender a região, e foram construídos fortes. Muitas cidades, muitas vilas vão surgir a partir de um forte. Tá? Esses fortes que ficam na beira dos mares, na beira dos rios, tá? Era para proteção contra invasores, e daí surge a cidade. Ocupar a região não era fácil. A preocupação em efetivar o controle da região encontrava no fato de ela ser cobiçada por outras nações europeias.
Isso fez com que os portugueses adotassem também a construção de fortes militares. Muitas cidades surgiram a partir da criação desses fortes, como foi o caso de Belém, a gente vai falar de Belém na próxima aula. A fundação de Belém tem muito a ver com o combate às invasões francesas aqui, tá? Então, o nosso forte do castelo, o forte do presépio lá vai ser muito importante. E aí a gente tem esse mapa aí é um dos primeiros mapas desenhados da cidade de Belém, tá? E aí a gente percebe a presença do forte. Essa imagem que está no círculo aí, em destaque, é o do forte atualmente, tá? Recente. Então a gente tem aí o que é esse forte hoje, tá bom? E para finalizar, entrego para vocês aí a questão número 5. Tá? Essa questão número 5 é a última das 5 questões que eu prometi para passar para vocês, para que vocês respondam e coloquem todas numa folha de papel com pauta, como se fosse um trabalho com o título de atividade avaliativa de estudos amazônicos. A de história é de história, tá? Atividade avaliativa de história. Essa daí é a atividade avaliativa de estudos amazônicos. E aí eu tenho a última questão, que é a questão 5. Quais os objetivos da criação de capitanias, vilas e sesmarias pela coroa portuguesa? Um objetivo geral. O que eles queriam construindo isso? Por que tomaram essas medidas? Então, um objetivo geral, vocês vão ter que falar, tá? Pensem, leiam um livro. E um detalhe importante, nós vamos marcar já para a semana que vem uma data de entrega dessa atividade avaliativa. A atividade avaliativa vale uma parte da prova da terceira avaliação de vocês. Então, peguem, estão disponíveis as questões nessas aulas gravadas, tá? Então, peguem, eu perdi a questão 4, vai lá, busca no vídeo, o vídeo está no Proesc, o vídeo está no YouTube, então procurem, coloquem, respondam, tem tudo a ver com o nosso assunto e eu espero que vocês entreguem, porque vale uma parte da nota da terceira avaliação de vocês, tá bom? Até a próxima, bons estudos a todos e a gente se encontra por aí. Tchau!